Fala aí, pessoal, como vocês podem ver, eu tava gravando vídeos aqui e aí mandaram, agora é dia 29 às 9h58, então são quase 10 horas da noite, eu já vou soltar esse vídeo aqui logo. Mandaram no grupo dos membros um fato relevante que saiu do Rura 11, que eles adotaram uma postura que é uma postura louvável, tá? É uma postura muito interessante, tirando, obviamente, tudo aquilo que já aconteceu referente a eles esconderem devedores, né? E o fato daqueles dois devedores, tanto o Consentino quanto o Portal Agro, ameaçaram dar problemas, né? A questão do que a gente viu de problemas, inclusive eles chegaram a comentar que estavam em conversas com esses devedores, só que aí veio a questão seguinte, olha só, o Itaú Asset comunica aos cotistas do fundo, a gestora tem observado a ocorrência de uma combinação de fatores macroeconômicos e setoriais, ou seja, o que eles estão falando aqui? Deixa eu continuar que vocês vão entender o que eu quero dizer. Incluindo variáveis de mercado que podem eventualmente afetar os investidores e o fundo. Em razão desse fato, optou por constituir uma reserva de caixa do fundo em decorrência da constituição de uma reserva hora divulgada, bem como uma aplicação de PDD, ou seja, provisão de devedores duvidosos, em dois ativos que compõem a carteira do fundo, o CRA Consentini e o CRA Portal Agro, conforme consta no comunicado, aquele que a gente analisou, inclusive que foi uma vitória, né, do pessoal, né, assim, do pessoal que segue aqui o canal, outros canais que forçaram a barra na questão de cobrar do Itaú mais transparência nos devedores, para não ficar tendo que a gente achar em notícias aí de jornal ou de portais quais eram os devedores. Conforme disposto em seu regulamento, haverá redução de aproximadamente 30% a 40% no valor do rendimento pago por cota aos cotistas em comparação ao montante distribuído nos últimos meses. Vamos pegar aqui, pessoal, se a gente for pegar, o Rura hoje, ele está sendo negociado, ele fechou a 8,41, se a gente for pegar aqui, 8,41, se eu pegar hoje aqui, né? Ele tá nessa fase, provavelmente amanhã deve dar uma queda bonita na cotação. Ele já está negociado hoje a 16%, com deságio de 16%, e deve cair bastante sobre isso. Então aqui só para vocês terem noção que amanhã você, cotista do Rura, deve ter um impacto aí na cotação do fundo que você investe. A grande questão é a seguinte, o Rura, como a gente sabe, é um baita, em termos de diversificação de setores, ele é um dos maiores. Eu ainda não acho ele o mais conservador. Se a gente for pegar aqui, quer ver, deixa eu pegar o último relatório gerencial dele, para a gente pegar em questão de... de carrego da carteira, porque eu acho que o CRA 11, eu acabei de gravar agora há pouco o CRA 11, ele é CDI mais 2 a carteira dele. Hoje ele está CDI mais 3, né? Não, acho que o carrego dele é o spread médio CDI mais 4,1, ou seja, o dobro de taxa do CRA 11. Então, acho que a meta dele é CDI mais 3, se eu não me engano, né? CDI mais 3 a 3,5. Então, em termos de risco e retorno, né, ele é o dobro de retorno no carrego da carteira. Em tese, ele tem um pouquinho mais de risco que o CRA, se a gente for analisar só por essa questão de risco-retorno, mas a gente está falando de um banco, né, de um ativo de um banco, e aqui eles estão adotando a postura de banco mesmo. Porque o PDD, o que é, pessoal? O PDD é o seguinte... Esses devedores, devedores aqui, eu como credor, eu acredito que eles não vão pagar de 30% a 40% da dívida. Ou seja, eu vou já reservar esse valor assumindo que eles não irão pagar. Pessoal, isso que aconteceu é muito comum em banco. Banco tem o PDD, e o PDD, pessoal, é importante porque o PDD, ele continua, não é um prejuízo que o fundo teve, o PDD, ele continua lá no patrimônio do fundo, como se fosse uma garantia. Isso acontece, por exemplo, o Bradesco, pessoal. O Bradesco, ele teve essa queda nos últimos anos aí, principalmente por causa da postura de crédito que o Bradesco teve, de não dificultar muito o crédito em um certo período aí e aumentar muito a inadimplência. Aumentando a inadimplência faz com que o banco seja obrigado a aumentar o PDD, ou seja, ele tira uma parte do lucro que ele tem e joga para PDD. Ou seja, o PDD nada mais é do
que é uma garantia para cobrir possíveis devedores. Por isso que é provisão de devedores duvidosos. Quando a gente fala isso, fala, dá a entender que o cara já é devedor. Não, ele ainda não é. Ele pode se tornar se tornar inadimplente. Então o fundo já está garantido para cobrir. E isso é muito legal, pessoal, que o fundo está fazendo, que é uma proteção que ele já está mostrando para evitar o problema lá na frente, como a gente viu em outros casos, que tornou inadimplente aí quebrou o resultado do fundo. Aqui ele já está se prevenindo. E o fato de se prevenir não significa que esse dividendo pode não ser pago. Se não houver a inadimplência, esse dividendo volta todo para o cotista. Então não é que nem nos outros casos, onde o fundo ele já tomou a lapada na cabeça da inadimplência e não tem como reaver esse dinheiro. Ele já tem que tirar na hora. Aqui o fundo ele já está se precavendo. Parabéns ao Itaú de fazer isso, mostrando que dá para ser mais conservador. E obviamente que todo fundo de crédito, em algum momento, ele passa por alguma questão de inadimplência. E aqui isso mostra, essa questão do PDD mostra a filosofia de um banco mesmo, né? Por isso que tem toda a questão burocrática quando a gente fala de emissão muito demorada, né, da alocação, porque tem a questão de ser uma alocação demorada por causa de ser critérios para um banco, né, investir, e aqui mostrando a questão da parte de devedor, né, fazer PDD, mostrando que um ativo de crédito pode fazer uma provisão sim, inclusive eles colocam até que isso está previsto em regulamento. Beleza, pessoal? Então é isso. Quando chegar o próximo relatório a gente avalia os impactos disso, né, de fato, mas espere amanhã a queda na cotação, tá bom? Aquele abraço.